Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós, que venha nos auxiliar para meditarmos a palavra, compreender os mistérios da nossa salvação e cada vez mais assim nos conduzir no caminho de nossa conversão por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje na segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Meditaremos o capítulo 18 de São Lucas, os versículos 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos aí meditando esse capítulo 18, versículos 35 a 43 do Evangelho de São Lucas. E nós nos deparamos assim com Jesus saindo de Jericó e continuando a sua caminhada a Jerusalém. Jericó é uma cidade que fica assim, cerca de mais ou menos 27 a 30 quilômetros de Jerusalém, a nordeste. E diante daquele momento em que o cego percebeu que no meio do caminho uma multidão estava passando e perguntou quem estava ali passando. São Lucas dá esse detalhe para nós. E justamente quando fala Jesus de Nazareno, a multidão responde assim, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. É interessante percebermos o movimento que acontece aqui nesta experiência deste evangelho, que é um movimento que pode muitas vezes acontecer conosco e que nós precisamos perceber. Uma coisa é que nós vemos que podemos ter uma experiência de fé, e caminhar com Jesus, porém não fazer a experiência com o ressuscitado. Veja que a multidão, quando eu pergunto o cego, diz quem é Jesus, o Nazareno. E é algo que muitas vezes isso vem de uma experiência que nos coloca a superficialidade ou a imaturidade da nossa fé. Porque quando nós não entramos na caminhada com o Senhor e não fazemos uma busca de conhecê-lo, de realmente aprofundarmos uma vida espiritual, de cada vez mais conhecer aquilo que ele deixou para nós através da igreja, sua doutrina, tradição, porque a fé ela precisa também do alimento, ela precisa também das realidades que são próprias da razão dela para amadurecer. É como um alimento diário, é como um adubo que entra na terra, que nós precisamos ver que dá vida a nós. Porque se nós não somos capazes de realmente fazermos este mergulho, podemos continuar como esta multidão, muitas vezes caminhando com Jesus, vivendo ali no dia a dia, fazendo as mesmas coisas sempre e não fazer uma experiência com o ressuscitado autêntica, que transforme a nossa vida, que nos faça realmente mergulhar num pleno caminho de conversão, de santificação e consequentemente, na nossa salvação. É aqui que esse cego, que no fundo é um cego, mas se abre à experiência da fé, abre seu coração ao anúncio de Jesus, permite fazer esse salto de mostrar como a vida espiritual ela passa realmente numa correspondência do chamado do Senhor. É algo que todos nós precisamos perceber que é fundamental, porque se nós não somos capazes de responder ao chamado do Senhor, não somos capazes de vivê-lo em nossa vida. Não seremos capazes de cada vez mais deixar-nos conduzir por Ele, porque o Senhor nos chama a vivenciar em nossa vida
a oportunidade de transformar-nos cada vez mais. E é esse chamado que é caminhar com Ele. É caminhar com Ele e por Ele a nossa vida ser derramada num verdadeiro serviço do Seu reino, para que assim nele possamos transformar-nos cada vez mais e a nossa vida ser realmente um sinal de glória, a glória de Deus que habita em nós. Porque somente quando nós deixamos realmente transformar-nos, nós somos capazes de mostrar a glória que manifesta na ação do Espírito em nossa vida. O Senhor nos chama a participar desta graça, a cada um de nós, e nós podemos realmente fazer uma experiência com Ele se deixarmos conduzir no seu amor. Este é o chamado que o Senhor nos faz a viver a nossa vida, a transformar-nos cada vez mais nele. Que persistamos cada vez mais, não deixemos que outras pessoas venham nos atrapalhar, e nem aqueles que muitas vezes se acham homens e mulheres da igreja, pelo tempo, pelos cargos que ocupam, que assim transformam o serviço pastoral, dizerem que não somos capazes de chegar até Jesus Cristo. Nós precisamos fazer o esforço desse cego, enfrentar às vezes a multidão, para conseguirmos encontrarmos o Senhor, para assim vivermos uma vida autêntica com Ele. Possamos assim pedir essa graça, que o Senhor nos ajude cada vez mais na vida, não perder o seu caminhar e não ficarmos cegos através das realidades que Ele nos concede como caminho de graça, e assim as circunstâncias da vida nos arrancarmos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, proteja e guarde de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um bom dia.